Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Hoje nós vamos falar da carta do Senhor Jesus à igreja de Esmirna, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 8 ao 11. A igreja de Esmirna é chamada de a igreja sofredora por muitos. Era uma igreja que sofria, a igreja que sofre. Esmirna era uma cidade na Ásia Menor, localizada a 56 quilômetros de Éfeso, ficava na rota da Índia, Pérsia até Roma. Era uma cidade bela e muito importante, a cidade de Esmirna. E essa cidade, ela tinha a idolatria ao imperador. Ali foi desenvolvido um culto ao imperador de Roma. E nós podemos ler aqui na carta que o Senhor Jesus ele direciona à igreja de Esmirna o seguinte: e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Nada mais apropriado para a igreja de Esmirna do que estas palavras do Senhor, essa apresentação do Senhor, que foi morto e reviveu. Ou seja, o Senhor sofreu, mas ele lembra que ele ressuscitou, que ele é o primeiro e o último. E esta carta direcionada à igreja de Esmirna, ao anjo da igreja, nos lembra também de Policarpo, que, segundo a história conta, foi bispo da igreja de Esmirna até o ano de 156 depois de Cristo, quando ele foi morto, martirizado por não adorar o imperador de Roma, não aceitar aquele culto ao imperador de Roma. Então, Policarpo, ele foi morto ali na Ásia Menor. Ele foi morto. E ele era bispo da igreja de Esmirna. Pois bem, quando João escreveu o livro de Apocalipse, recebendo a revelação do Senhor Jesus, no ano 95 depois de Cristo, Policarpo, ele estava provavelmente com 25 anos. Então, provavelmente ele já era um discípulo. Ele era discípulo de João, segundo nos informa a história da igreja. E ele veio se tornar bispo da igreja de Esmirna, esta igreja sofredora. E ele mesmo veio a padecer o martírio por não aceitar adorar o imperador. O Senhor Jesus, ele diz aqui no versículo 9: conheço as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Ou seja, Jesus conhecia obras, tribulação, pobreza e a blasfêmias dos falsos judeus. Ou seja, era uma igreja que tinha obras, que servia a Deus, tinha obras que agradavam o Senhor Jesus, mas que vivia em tribulação, em pobreza. Mas o Senhor, ele diz: mas tu és rico. Daqui a pouco nós vamos entender o porquê. Não bastasse a tribulação, a pobreza, ainda tinha aqueles que se diziam judeus e não eram. Provavelmente eram obreiros, eram pessoas que afrontavam, que trabalhavam contra a igreja e até blasfemavam contra o Senhor Jesus. Eles se diziam judeus, mas o Senhor Jesus está dizendo aqui que eles eram sinagogas de Satanás. Vemos que as tribulações na igreja de Esmirna nos faz lembrar do que os apóstolos disseram para os irmãos, para os cristãos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 14, no versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, isso nos lembra que pelas muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E
a igreja de Esmirna tinha muitas tribulações. Está escrito aqui também no versículo 10. Jesus continua dizendo: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ou seja, o Senhor Jesus ele informa a igreja de Esmirna que, apesar deles estarem passando por várias tribulações e pobreza, e a blasfêmia também dos falsos judeus, ainda viria uma outra tribulação de 10 dias. Eles seriam, alguns deles, tentados, seriam lançados na prisão. E não era o Senhor Jesus que ia lançar eles na prisão, era o diabo mesmo. O Senhor Jesus ia permitir isso. Agora, nós não sabemos explicar o porquê que o Senhor ia permitir, mas ele ia permitir, e a palavra dele é a seguinte: nada temas, não tenha medo. E ainda no versículo 10 ele diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Olha aqui, que palavra maravilhosa, né, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O apóstolo São Paulo, ele fala dessa coroa. Ele fala primeiramente lá em 1 Coríntios 9, 25, ele diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Essa coroa incorruptível é essa coroa da vida que Jesus está prometendo para a igreja de Esmirna. Em 2 Timóteo 4,8 ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Outro apóstolo que fala desta coroa é o apóstolo Pedro. No capítulo 5, versículo 4, ele diz, em 1 Pedro: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Ele chama ela de coroa da glória. Que maravilha! E nós podemos ver também o apóstolo Tiago. Veja o que Tiago diz a respeito da coroa. Ele diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Eu estou lendo em Tiago, capítulo 1, 12. Porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Que maravilha! Que maravilha, meu irmão, minha irmã. O versículo 11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem é aquele que vence? É aquele que tem fé em Jesus Cristo. Conforme o apóstolo João ele disse na sua carta, na sua primeira carta, na sua primeira epístola universal, geral, para a igreja, ele disse que aquele que vence é aquele que tem fé no Senhor Jesus, porque a fé é a vitória que vence o mundo. Então, ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Esta palavra é para nós hoje, principalmente para aqueles que são perseguidos por amor a Jesus, para aqueles que não se curvam diante desse mundo. O mundo, ele quer nos fazer parar de servir a Deus. Em muitos lugares existem perseguições severas, em outros existem perseguições localizadas. A igreja do Senhor Jesus sempre é perseguida, sempre é maltratada. Todos que querem viver piamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas o Senhor Jesus continua dizendo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga. Ser fiel até a morte
e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui seu amigo, Pastor Eliezer, aqui de Cordisburgo, Minas Gerais. Nosso WhatsApp para você pedir orações, deixar o seu nome para que possamos incluir nas nossas orações é o 31 997 3404 20. Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe, minha amiga. Até amanhã com mais um áudio, com mais uma palavra da parte de Deus. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.